Vem pro Play, que hoje nós vamos falar de My Hero Academia, o episódio 7 que saiu nesse final de semana. Mas antes eu vou agradecer que o Paulo Vuvuzela, do Paulo 316 Channel, que mandou uma cartinha da hora aqui, mano. Olha, várias paradinhas aqui. Se você quer mandar a sua carta para o Play Farfão, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro descobrir quem é minha sobrinha, porque ela é o intermédio das coisas, tá ligado? E tem umas paradinhas aqui dentro aqui, mano. Ah, tem uma parada aqui fora também, mano. Calma aí que eu tô esquecendo as paradas aqui fora aqui. Ele falou aqui, mano, que quando ele ganhar diamante no Free Fire, ele dá superchat nas lives. Pô, Paulo, sua inscrição no canal, sua visualização, sua presença neste recinto maravilhoso já é o suficiente para nós, tá? Seja mais do que bem-vindo, sempre. Não teve live porque eu estava arrumando o mundo, tipo, agora esse cenário número 2 que a gente tem aqui, improvisadaço. Aí tem uma outra parada que escrito vários Prefarfã, velho. Prefarfã mesmo. Vários Prefarfã. Daí ele escreveu aqui, ó, mano. Fala aí, Play, beleza? Sou eu, Paulo. Sou muito seu fã e gosto muito dos seus vídeos e das suas lives. Só queria dizer que sou muito seu fã e nunca desista do seu canal, beleza? Falou, até a live e tchau! Eu li automaticamente do jeito que eu falo tchau, mano. E aqui ele fez uma carinha, mano. A carinha é uma da hora. Aqui tem umas outras paradinhas aqui. Ele colocou a tag do Vem Pro Play. A tag do Vem Pro Play que a gente usa horrores. No Instagram, no Twitter. No Facebook também. Aliás, tem uma nova página no Facebook, quando o Facebook não devolve a nossa página oficial do Play Farfã RE. Então tá lá, Vem com Play, beleza? Que é a página do Play. E aqui ele fez, parece que ele pegou e fez o símbolo do canal. E aqui tem um elemento de Naruto aqui em cima, aqui, mano. Achei bem da hora. Ele fez, inclusive, ó, prestando atenção nos negócios, ele fez até os riscos. E esses riscos que tem aqui, ó, os riscos de laranja mais escuro, são riscos que no símbolo do Play Farfã é um símbolozinho que é um amarelo bem claro, mas puxando pro laranja. E é um risco que você tem que olhar com muita atenção pra você ver ele. Vai vendo, olha só. Então tem um charuto aqui, ó, o charuto. Charuto também tá no rolê. Falou que é meu fã número 1. Ó, marcou aqui o Ryu. Ryu, pra quem não tá ligado, é meu personagem favorito, tá? De todos mesmo é o Ryu. Street Chaves, tem um especial de Street Chaves mó da hora aqui no canal. Marcou aqui, ó, Naruto, vários likezinhos e tal. Tem laranja. Aqui, quando eu vi esse laranja, eu já falei automaticamente com a Kayara. Porque, no mínimo, ela caguetou que a minha cor favorita é laranja, tá? Referência nos desenhos, mano. Você é louco, cachorro. Todas as referências estarão marcadas. Ah, ó. Agora que eu tô vendo isso aqui, ó, tem um 32 aqui, mano, que não dá pra saber qual que é. Agora que eu vi também, tem a Triforce aqui em cima do Legend of Zelda. Bom, muito obrigado, Paulo, beleza? E agora vamos dar o segmento pra falar de My Hero, né? Pra quem tá acompanhando My Hero, o anime, viu o início da trajetória, agora a gente tá no 7º episódio, mas a gente conheceu um pouco mais de Mirio Togata, né? Que é o Lemillion. Tem um vídeo aqui que eu falei só de Lemillion. É um personagem muito da hora e tem um design muito interessante. Nesse episódio, mostra um pouco de como o Mirio tá voltando ao normal, porque eles vão começar, de fato, a operação para invadir a base da Chiharasekai. Na verdade, eles começaram no final do episódio essa invasão. Mas a gente vê o Mirio voltando ao normal, porque o Mirio é um cara muito empolgado, mano. Então é triste você ver um Mirio deprimido, porque você olha pra ele, você percebe que é um cara alegre, é um cara com pura energia e é um cara muito da zoeira. E uma das coisas que eu achei interessante é que no próximo episódio vai contar a parte do mangá que fala um pouco da adolescência não, porque o Mirio tá na adolescência ainda, mas de quando ele entrou na UA, quando ele começou a treinar mais para utilizar os poderes dele e os erros que ele cometeu e afins, porque a gente vê o Mirio no Big Tree, a gente pensa, pô, mano, o Mirio sempre foi o cara, mas na verdade não, ele era um cara muito desastrado, apesar que ele ainda é, né? E um outro ponto que me chamou bastante atenção nesse episódio, que, nossa, eu vou falar pra você, mano, comecei a ver o episódio, tipo, não demora muito pra isso acontecer, até caiu uma lagriminha dos olhos, o zóio ficou cheio d'água, tá ligado?
na questão de frustração, porque diferente do Mirio, o Deku não é um cara empolgadaço. O Deku é um cara sempre meio que pra baixo, né? Tipo, ele quer fazer o trampo dele de herói, mas ele tem um pensamento diferente porque ele veio de uma jornada diferente, né? Basicamente, a gente vê que o Deku, nesse ponto, ele se assemelha muito ao All Might. O All Might escondia tudo atrás daquele sorrisão dele. E o Deku esconde atrás da empolgação, da vontade dele de querer fazer as coisas acontecerem. E aí a gente vê ele sentado, né? Junto com o Lida e o Todoroki, ele ali comendo a comida dele, tá? Só que ele tá mó nervoso, muito, muito nervoso mesmo enquanto ele tá comendo. E o Lida percebe isso. E aí o Lida fala pra ele, pô, se você quiser conversar, eu tô aqui, tá? Porque nós somos amigos. Aí ele lembra do quê? De quando ele falou isso pro Lida, antes do Lida ir lá e meter o louco de querer enfrentar sozinho um assassino de heróis, né? Mas aqui é um pouco pesado porque o Deku, ele entende. Essa parte que é interessante. Eu não sei se no All Might ele entendia esse ponto da coisa, né? Porque mesmo no filme Dois Heróis não mostra tanto do peso sentimental do All Might. Não mostra que o All Might era um cara sem individualidade que acabou recebendo um One for All. Acho que falta um filme ou algo pra falar muito mais de All Might, saca? Porque a gente descobriu, por exemplo, a questão, a relação forte dele com a Nana Shimura, quando o All for One falou que ele acabou com a Nana Shimura e ele pegou e falou do Shigaraki Tomura. Falou que ele era neto da Nana. Isso foi uma coisa que pegou o All Might e deixou ele meio desequilibrado e tal. Mas no Deku não. Ele já tinha aquela questão dele querer ser um herói e não ter individualidade, o que pesava bastante, né? Tanto que uma das imagens mais icônicas é quando ele fala pra mãe dele se ele podia ser um herói como o All Might. E aí a mãe dele começa a pedir desculpa pra ele desesperadamente, e ele começa a chorar vendo o All Might na TV, mano, é desesperador aquele negócio. E nesse ponto do anime, ele tá sentado ali, né, todo nervoso, e ele começa a pensar, pô, a situação do All Might é uma coisa pesada, a situação da Eri é uma coisa pesada demais. E aí, mano, quando você percebe, velho, nossa, eu já tô enchendo de novo, é muita emoção. Ele começa a transbordar, saca? Em choro. E aí ele fala que, tipo, ele tem que se recompor, ele tem que dar um jeito porque heróis não choram. E aí o Todoroki fala pra ele, tipo, não é bem assim. Às vezes até os heróis choram. Porque ele tem essa explosão de sentimento transbordando, mas ele sabe que ele não pode falar disso, saca? A questão da Eri, ele não pode, inclusive, nem falar com o pessoal que vai junto com ele na missão. Porque foi uma coisa que ele e o Mirio presenciaram. Ele e o Mirio, eles viram essas coisas acontecerem. Eles não poderiam dividir para não colocar a missão em risco. É um peso a mais pro Deku. E aí a gente vê, né, todo esse transbordar e tal. Depois a gente fica sabendo que todo mundo que está envolvido na missão, como a Tsuyu, como é que é o nome daquela menina lá do cabelo da hora lá, velho? Que eu ficava tentando desenhar o cabelo dela até eu descobri que o cabelo da Ana, o Chanel, era a mesma coisa dela, a Uraraka, da Uraraka-chan. E o Kirishima, eles também sentem um peso, só que o peso que eles sentem é diferente, saca? Porque eles foram colocados nessa situação pelos heróis que estão, né, fazendo essa revisão de estágio deles. Agora o Deku e o Mirio, além de estarem nessa situação de revisão de estágio, eles já chegaram longe demais. Primeiro passo, eles já foram longe demais nessa missão. E, querendo ou não, o que mais tocou tanto pro Mirio quanto pro Deku foi a mesma coisa. A forma como a Eri-chan abraçou o Deku e pediu pro Deku não ir embora. O Mirio percebeu isso, e isso foi uma das coisas que acabou pesando muito nele, tanto que quando o Sr. Night Eye fala que eles iam começar a missão, o Mirio volta ao normal e fica empolgadaço. E ele chama o Deku e fala, agora a gente vai conseguir salvar ela. Porque era isso que estava faltando pra ele, saca? Ele ter a permissão para poder começar a jornada dele. E o do Deku, querendo ou não, o início da missão é uma forma de eles acabar se livrando de um pouco de peso com relação a tudo isso. Porque ele estava com vontade de perguntar pro Sr. Night Eye sobre a situação do All Might. Ele queria perguntar mais coisas, mas ele sabe que agora não é o momento. Agora ele não pode chegar e perguntar pro Sr. Night Eye sobre o All Might, porque por mais que o Gran Torino tenha usado o Deku
como uma forma, né, para colocar ele ali, forçar meio que a aproximação dos dois, isso não tá funcionando, porque eles têm uma situação maior na frente deles. E aí ele acaba, né, meio que condensando todo esse peso, o sentimento, toda essa junção de coisas envolvendo várias pessoas que ele gosta, porque querendo ou não, acho que um dos pontos que mais fez ele gostar e querer salvar a Aerie, tanto ele como o Lemillion, foi quando eles perceberam o desespero da Aerie grudando na camisa do Deku, né? E uma das coisas interessantes também nesse episódio é que, por exemplo, os heróis lá, eles são espalhados em várias regiões e eles vão investigando para coletar provas, né? E o Sr. Night Eye define algumas regras para eles. Tipo assim, ó, o lugar que vocês forem, vocês têm que observar se esse é um lugar onde poderia haver a produção de drogas. Esse local é seguro o suficiente para fazer esse tipo de coisa? Esse local tem a descrição suficiente para tirar a visão de, por exemplo, polícia, dos heróis? São 3 itens que você para observar, tá? No anime eles citam alguns itens de uma forma diferente, mas são esses itens. É um local que pode favorecer a produção, o comércio, mas também ocultar a localização para que a Chihase-kai não seja descoberta. Então eles tinham que avaliar em cada local que eles iam esses itens, essas descrições, para saberem se teria algum membro da Chihase-kai ali ou se a Aerie estava por perto, né? E aí acaba meio que de uma forma bem inusitada, tá? Porque o Sr. Night Eye, ele tá fazendo uma vigília sozinho e aí ele vai numa loja e acaba vendo um cara. Tipo, ele vê o cara entrando na loja, e daí ele entra na loja também e ele vê que o cara tá comprando uns brinquedos de umas meninas, tipo meninas super poderosas, saca? E aí ele começa a prestar atenção no que o cara fala. E é bem interessante isso, porque, por exemplo, a mesma coisa eu com as minhas figuras. Eu sei que as figuras são de tais animes, eu curto elas e tal, eu gosto das poses e afins. Mas pra mim são figuras. Eu não chamo elas de bonecas, apesar de uma certa forma serem bonecas. Mas, por exemplo, tem 3 figuras que eu tenho que elas têm roupas iguais, tá? Que são aquelas roupas de estudante afins. A Sakura, o Iharu e a Saiten. E aí você pega essas 3, pra você essas 3 vai ser a mesma personagem, basicamente, só com cabelo diferente, tá? Porque a Sakura só tem uma faixa a mais. Pra mim, eu sei a diferença entre elas. Então, pro Sr. Night Eye, foi exatamente isso. O cara foi comprar as bonecas lá pra Aerie, e ele sabia, ele percebeu na hora que aquilo era para uma criança e percebeu o fator mais importante. Aquele cara não era um cara que gostava daquelas bonecas e estava comprando elas para ele colecionar. Ele estava comprando elas para uma criança. E aí o Sr. Night Eye diz que ele percebeu isso pelo modo como o cara falava dessas bonecas. Isso foi bem interessante. E aí alguns heróis começaram a questionar. Tá, mas se você acabou descobrindo isso, então tudo o que a gente fez em volta foi perda de tempo? Daí ele diz que não, que querendo ou não, tudo o que o pessoal coletou por fora são informações adicionais. E um dos pontos que eu achei mais importante é quando o Sr. Night Eye cita isso aí, dá pra você ter uma noção. Se nesses outros pontos eles não encontraram nada relevante, quer dizer que a Chihase-kai tá colocando todo o seu esquema, todo o seu pessoal em apenas um lugar para proteger alguma coisa muito importante. E é isso que chegamos e conhecemos no final do episódio. Realmente eles estavam com todo o pessoal, com todos os caras mais fortes e com a peça mais importante do plano do Overhaul em apenas um lugar, na casa do Overhaul, né? E aí, um dos pontos que eu achei bem interessante também é que, quando eu li no mangá, eu li bem rápido, tá? O Sr. Night Eye fez todo o plano, deixou tudo muito bem agilizado para chegar nesse ponto. Ok, mas o Overhaul estava esperando que isso acontecesse. Ele falou, o único ponto aqui que me surpreende é que isso aconteceu antes do que eu previa, mas já era esperado que isso acontecesse. E aí eles citam as 8 balas da Hasekai. São 8 guerreiros, ou são 8 balas
para fazer com que os heróis percam suas individualidades definitivamente? Fica a questão para vocês, porque mostram os guerreiros. Não foram citadas as balas, mas a gente sabe, pelos discursos do Sr. Night-Eye, que provavelmente essas balas vão ser usadas nos próximos episódios contra algum herói. Tanto que o Sr. Night-Eye fala para os heróis quando eles começam a investigação: fiquem atentos, porque eles têm balas que conseguem tirar as nossas individualidades. Então vocês têm que ir pra treta atentos já no que vai acontecer, né? Agora fica a minha, digamos assim, ansiedade pro próximo episódio, porque você lê as coisas no mangá é bem da hora. Tem algumas coisas que você consegue ler, você consegue imaginar como se fosse um anime, quando você tá lendo bastante. Mas eu quero ver essa parte do Mirio entrando na UA, ele se tornando parte dos Big Three, ele se tornando o Mirio Togata, o Remirion, ele se tornando o herói que queria salvar milhões. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Porque foi pra gente falar um pouquinho desse episódio 7 de My Hero Academia da temporada 4, né? Muito obrigado, Paulo, pela cartinha. Muito obrigado pra vocês se inscreverem no canal recentemente. Um monte de pessoas que foi ver os vídeos de gamepad genérico, comentaram, tinham várias dúvidas, eu acabei respondendo várias dúvidas. O pessoal também que tá comentando sobre o volante Logitech, sempre respondendo o mais rápido possível também, tá? Uma coisa que eu vou esclarecer pra vocês aqui, ó, porque eu já falei num vídeo sobre perguntas e respostas, várias perguntas comuns, assim, digamos, do volante da Logitech. Ele funciona em Windows 7, em Windows 8, em Windows 8.1 e Windows 10. Todas as vezes que nós usamos ele aqui no canal, a gente usou no Windows 10, tá bom? Ele funciona no Windows 10. Ignore o que está na caixa ou o que dizem que está na caixa, porque como eu mostrei no vídeo de perguntas, eu tenho a caixa, e na caixa diz que ele é compatível com PlayStation 1, com PlayStation 2 e com computadores. Não diz que ele é compatível com Windows 7, tá? Apenas Windows 7, exclusivamente Windows 7, ok? Mas vamos continuar nossa jornada. Desculpe a demora para ter mais vídeos, para ter mais lives, porque tava rolando as mudanças aqui e tal. Tem esse desenho aqui do Mario que, na verdade, a versão original dele, quem fez foi a Ana. Ela fez essa versão para mim, eu gostei tanto do desenho que ela fez, porque ela desenhou coisas que eu imaginava que eu gostaria, né? E Mario é um fator presente, porque eu jogava muito Mario no Nintendo, então era muito da hora. E aí eu decidi pegar esse desenho que ela fez e fazer no meu estilo, beleza? Então, talvez aí no próximo vídeo, se eu lembrar, eu pego e mostro o desenho dela e mostro o meu pra vocês, apesar de vocês já estarem vendo aí na tela, ok? A gente fica por aqui, nos encontramos na próxima. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar nas redes sociais, se não for inscrito, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber os vídeos novos, tá? Visite playforfun15.com, lá tem fixado na página inicial o player da live, ok? E tem acho que no menu também tem um live lá para você acompanhar as lives pelo Twitch e pelo YouTube, mas tem o player do YouTube na home do site para você acompanhar as lives quando as lives estiverem rolando, tá bom? Porque às vezes eu posto algumas coisas lá que não dá para fazer em vídeo, porque a gente tá na correria e afins. Inclusive um post que tem lá bem interessante que eu recomendo que vocês leiam, para que você curte My Hero Academia, tem um post falando sobre os 3 últimos capítulos do mangá de My Hero, falando sobre o All for One de Endeavor, um vilão chamado Ending. É uma parada bem da hora, bem interessante. Então, eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima. Falou, valeu, até mais e tchau!